Desde os primeiros passos da humanidade sobre a Terra, o ser humano sempre olhou para o céu, para o mar profundo e para dentro da própria mente em busca de respostas. E, quanto mais descobrimos, mais percebemos o tamanho do desconhecido. A ciência nos trouxe tecnologia, nos levou até a Lua, decifrou os segredos do DNA e construiu máquinas capazes de simular a origem do universo. Mas ainda assim, existem fenômenos que desafiam qualquer explicação. Existem acontecimentos que não se encaixam nas leis conhecidas da física, da biologia ou da astronomia, e que permanecem como enigmas abertos. É nesse território de incerteza que nossa curiosidade cresce. Neste vídeo, você vai mergulhar em uma jornada de mistérios que a ciência não conseguiu explicar até hoje. Prepare-se, porque cada revelação pode mudar a maneira como você enxerga o mundo. Vamos começar por fenômenos na Terra que confundem pesquisadores, passando pelo fundo dos oceanos, pela mente humana e até pelo cosmos. Cada história é um convite para questionar o que achamos que sabemos. Entre os enigmas mais curiosos da Terra está o fenômeno conhecido como o zumbido misterioso. Imagine estar em sua casa, em silêncio, e de repente começar a ouvir um som grave, contínuo, como se fosse o motor de um caminhão ligado ao longe. O problema é que não existe nenhum motor, nenhuma máquina e nenhum gerador de energia por perto. Esse som, apelidado de The Hum, foi relatado em diferentes países, em cidades pequenas, em áreas rurais e até em locais isolados. O mais curioso é que apenas uma parte da população consegue ouvi-lo, como se fosse um tipo de frequência que apenas alguns cérebros conseguem captar. Existem relatos de pessoas que enlouqueceram por causa desse zumbido constante, que chega a atrapalhar o sono e provocar dores de cabeça. Cientistas tentaram medir, mapear e comparar os locais onde esse som aparece, mas nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Alguns acreditam que se trata de ondas sonoras subterrâneas, outros sugerem que seja interferência de equipamentos industriais, e há até hipóteses de que seja fruto de uma percepção neurológica única. Mas o mistério continua sem solução. Imagine estar em sua casa, em silêncio, e de repente começar a ouvir um som grave, contínuo, como se fosse o motor de um caminhão ligado ao longe. O problema é que não existe nenhum motor, nenhuma máquina e nenhum gerador de energia por perto. Esse som, apelidado de The Hum, foi relatado em diferentes países, em cidades pequenas, em áreas rurais e até em locais isolados. O mais curioso é que apenas uma parte da população consegue ouvi-lo, como se fosse um tipo de frequência que apenas alguns cérebros conseguem captar. Existem relatos de pessoas que enlouqueceram por causa desse zumbido constante que chega a atrapalhar o sono e provocar dores de cabeça. Cientistas tentaram medir, mapear e comparar os locais onde esse som aparece, mas nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Alguns acreditam que se trata de ondas sonoras subterrâneas, outros sugerem que seja interferência de equipamentos industriais, e há até hipóteses de que seja fruto de uma percepção neurológica única. Mas o mistério continua sem solução. Há relatos documentados de danos à qualidade de vida, com perda de sono, dores de cabeça e impacto psicológico severo. Comunidades inteiras chegaram a criar redes para relatar ocorrências e trocar informações. Mas apesar das medições, as respostas não aparecem em concordância. A hipótese de interferência industrial sugere fontes terrestres, indústrias, transformadores, linhas de energia. Outras teorias apontam para ondas subterrâneas, possivelmente amplificadas por geologia local. E há quem explique como um fenômeno neurológico, uma percepção que apenas alguns cérebros conseguem registrar. Apesar de estudos, não há consenso. Medições não se alinham completamente e resultados variam de região para região. Dados inconsistentes deixam a questão em aberto. E para aqueles que ouvem, o zumbido é real e perturbador. De casas silenciosas ao campo,
O zumbido segue como um lembrete de que nem tudo é detectável por sensores comuns. Do subsolo passamos para as profundezas do oceano, onde outro mistério sonoro emergiu. Em 1997, microfones instalados pela NOAA captaram um som que deixou cientistas sem respostas. Era tão alto e tão poderoso que foi detectado a milhares de quilômetros de distância. A primeira teoria levantada foi de que se tratava da vocalização de um animal marinho colossal, maior do que qualquer criatura conhecida, inclusive a baleia azul. A ideia de uma criatura gigantesca escondida no fundo do mar fascinou o público e deixou os cientistas intrigados. Com o tempo, alguns especialistas sugeriram que poderia ser apenas o som de gelo se quebrando na Antártida. Mas a questão é que as características sonoras não se encaixavam perfeitamente com as vibrações típicas de geleiras. O oceano, que cobre mais de 70% do planeta e do qual conhecemos menos do que da superfície da Lua, ainda pode esconder segredos que ultrapassam nossa imaginação. O bloop, até hoje, permanece como um enigma aberto, e talvez nunca saibamos se era apenas gelo ou se, em algum ponto remoto do oceano, vive algo que jamais foi visto. O fundo do mar guarda mistérios que desafiam nossa escala de entendimento. Mas nem todos os mistérios estão fora de nós. Muitos acontecem dentro da nossa mente. Mas os mistérios não estão apenas fora de nós, eles também acontecem dentro da nossa mente. Um dos maiores enigmas da neurociência são os sonhos. Sabemos que eles ocorrem principalmente na fase REM do sono. Entendemos que podem estar relacionados ao processamento de memórias e ao equilíbrio psicológico, mas a pergunta fundamental ainda não foi respondida. Por que sonhamos? Alguns cientistas acreditam que os sonhos funcionam como um ensaio mental, simulando situações de perigo ou de interação social para preparar o cérebro. Outros dizem que são apenas descargas aleatórias de neurônios, sem qualquer sentido real. E existem ainda hipóteses mais ousadas, que sugerem que os sonhos seriam uma forma de acesso a outras camadas da mente, ou até mesmo a dimensões paralelas. O que se sabe com certeza é que, sem sonhar, nosso cérebro sofre sérias consequências. Estudos mostram que pessoas privadas de sono, REM, apresentam confusão mental, dificuldade de concentração e até alucinações. Entre os mistérios da mente humana, o déjà vu se destaca. Essa estranha sensação de que já vivemos um momento antes, mesmo quando temos certeza de que é a primeira vez que aquilo acontece, ainda intriga a ciência. Alguns pesquisadores acreditam que se trata de uma falha do cérebro, que processa a mesma informação em dois canais diferentes, gerando a ilusão de repetição. Mas existem relatos de pessoas que sentiram déjà vu em locais que nunca haviam visitado, descrevendo detalhes que nunca poderiam ter conhecido. Isso alimenta hipóteses que vão além da biologia, levantando questões sobre memórias de vidas passadas, acesso a linhas temporais alternativas ou mesmo falhas na simulação da realidade, para quem acredita que vivemos em uma espécie de matriz. A ciência ainda busca respostas que expliquem a reversibilidade e a frequência desses episódios. Pesquisas sobre memória, processamento temporal e ruído neural tentam mapear estes fenômenos, mas muitos relatos continuam sem explicação satisfatória. A questão do propósito permanece. São os sonhos essenciais para a cognição ou apenas subprodutos de processos biológicos? Estudos sugerem benefícios claros para a consolidação de memória e equilíbrio emocional. Ainda assim, o real propósito dos sonhos continua a escapar da explicação científica. E quando pensamos em mistérios arqueológicos, as esferas de pedra da Costa Rica chamam atenção. Descobertas na década de 1930, algumas dessas esferas chegam a pesar até 15 toneladas e são quase perfeitamente redondas. Foram esculpidas por civilizações que não deixaram registros escritos e que, ao que tudo indica, não possuíam ferramentas sofisticadas para tal precisão.
As teorias sobre sua função variam entre objetos de status, instrumentos de navegação astronômica ou símbolos religiosos. O fato é que o processo de fabricação dessas esferas ainda é um mistério, e sua precisão geométrica é algo difícil de reproduzir até mesmo com a tecnologia moderna. Esses artefatos lembram que o passado também pode conter enigmas que desafiam nossa compreensão. E assim como no cérebro e no oceano, cada resposta arqueológica abre novas perguntas. Do passado passamos para fenômenos naturais que também intrigam observadores, como o fogo de Santo Elmo. Trata-se de uma luz azulada que aparece em mastros de navios ou em pontas de aeronaves durante tempestades. Já foi observado por navegadores antigos e até por pilotos modernos. A explicação mais aceita é que se trata de uma descarga elétrica causada por forte diferença de potencial no ar. Mas ainda assim existem relatos em condições onde isso não deveria acontecer. Para os antigos, era sinal divino. Para os marinheiros, um aviso de que algo extraordinário estava para acontecer. Outro mistério envolve os animais e sua capacidade de prever desastres naturais. Há registros históricos de cães que latiram desesperadamente antes de terremotos, aves que abandonaram regiões pouco antes de tsunamis e até peixes que mudaram de comportamento antes de erupções vulcânicas. A ciência tenta explicar sugerindo que os animais possuem sentidos mais aguçados para captar vibrações no solo, mudanças de pressão atmosférica ou variações magnéticas. Mas a precisão e a frequência desses comportamentos levantam a dúvida. Será que eles percebem algo que nós, humanos, não conseguimos? E não podemos esquecer dos chamados sons da Terra. Em diferentes regiões, pessoas relatam ouvir estrondos misteriosos vindos do céu, sem que haja qualquer avião, explosão ou atividade registrada. Esses sons, conhecidos como skyquakes, já foram relatados em países como Estados Unidos, Canadá, Itália e Brasil. Cientistas tentam associar esses sons a deslocamentos de placas tectônicas, entradas de meteoros na atmosfera ou até explosões a grande altitude. Mas em muitos casos, não existe registro de nada que explique o barulho. O fenômeno segue sem explicação completa. De luzes estranhas a sons sem origem, da sensibilidade animal a descargas elétricas inesperadas. O mundo natural nos confronta com o inexplicável. Em cada canto, pistas e relatos que desafiam explicações simples. E enquanto exploramos a Terra, ampliamos a visão para o universo e seus próprios enigmas. No campo da física, talvez o maior mistério de todos seja a matéria escura. Os cientistas sabem que aquilo que podemos observar representa apenas cerca de 5% do universo. O restante é composto por algo que não conseguimos ver nem medir diretamente: a matéria e a energia escuras. Elas não emitem luz, não interagem com a radiação, mas estão lá, mantendo as galáxias unidas e influenciando o movimento do cosmos. Décadas de pesquisa foram dedicadas a tentar detectar partículas de matéria escura, mas até hoje ninguém conseguiu. É como viver em uma sala cheia de objetos invisíveis, sentindo seus efeitos sem nunca enxergá-los. Em 1977, um radiotelescópio em Ohio captou um sinal de rádio extremamente forte vindo do espaço profundo. Durou apenas 72 segundos, mas foi tão impressionante que o pesquisador responsável escreveu "Uau!" ao lado. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que foi. Nunca mais foi detectado nada parecido vindo da mesma região do céu. Alguns acreditam que poderia ter sido uma transmissão de uma civilização alienígena, outros dizem que foi apenas uma interferência natural. Mas a verdade é que esse sinal permanece como uma das maiores incógnitas da astronomia. E esses são apenas alguns dos muitos enigmas que cercam nossa existência. Há ainda os mistérios das pirâmides, das linhas de Nazca, das esferas luminosas chamadas Foo Fighters, relatadas durante a Segunda Guerra Mundial, e tantos outros fenômenos sem explicação. O fascinante é perceber que, para cada resposta encontrada, surgem novas perguntas.
O universo parece estar sempre um passo à frente da nossa compreensão, como se nos lembrasse de que o conhecimento é infinito. Talvez um dia tenhamos respostas para todos esses mistérios. Talvez a tecnologia do futuro consiga decifrar sons do oceano, compreender os segredos da mente e explicar de uma vez por todas do que é feita a matéria escura. Mas até lá, continuaremos a conviver com esses enigmas que mantêm viva a chama da curiosidade humana. Porque no fim das contas, são os mistérios que nos impulsionam a buscar, investigar e nunca parar de questionar. Para cada resposta encontrada, surgem novas perguntas que exigem coragem e imaginação. O fascínio pelo desconhecido é parte constitutiva da humana busca pelo saber. Cada comunidade científica, cada observador, cada curioso contribui com peças para este grande quebra-cabeça. A investigação moderna combina tecnologia, colaboração e dados em escala global. Mesmo assim, a natureza nos mostra limites e surpresas inesperadas. Talvez nunca saibamos tudo, e talvez isso seja parte do que torna a busca tão humana. O importante é manter a curiosidade viva, com respeito e método científico. Porque a ciência não é só resposta, é processo, e o processo continua. Para cada fenômeno, para cada registro, há uma fronteira do desconhecido a ser investigada. Seja no fundo do mar, no tecido da mente ou nas bordas do universo, continuaremos a observar. E a cada novo instrumento, cada nova teoria, aproximamo-nos de respostas ou de novas perguntas. Talvez um dia tenhamos respostas para todos esses mistérios. Talvez a tecnologia do futuro consiga decifrar sons do oceano, compreender os segredos da mente e explicar de uma vez por todas do que é feita a matéria escura. Mas até lá, continuaremos a conviver com esses enigmas que mantêm viva a chama da curiosidade humana. Porque, no fim das contas, são os mistérios que nos impulsionam a buscar, investigar e nunca parar de questionar. Cada investigação, por menor que seja, amplia nossa compreensão e alimenta a esperança. Obrigado por acompanhar esta jornada pelos enigmas do nosso mundo. Inscreva-se e siga explorando conosco. Até a próxima investigação. E esses são apenas alguns dos muitos enigmas que cercam nossa existência. Zumbido misterioso, o bloop, sonhos e déjà vu, esferas de pedra, fogo de Santo Elmo, animais premonitórios, skyquakes, matéria escura e o sinal WOW. Cada um desses casos nos lembra que o conhecimento é um caminho, não um ponto de chegada. Mistérios nos forçam a melhorar métodos, desenvolver tecnologia e a colaborar além de fronteiras. A ciência prospera quando perguntas difíceis se tornam projetos coletivos. E cada nova geração herda esse espírito investigativo. Se você se interessa por mistérios científicos, participe da conversa. Comente, compartilhe relatos e apoie a pesquisa responsável. Dados de campo, gravações e observações ajudam cientistas a testar hipóteses e eliminar ruídos. Sua curiosidade pode fazer a diferença. Lembre-se, o ceticismo informado é parte da ciência. Relato isolado não é prova, mas pode ser uma pista. Testes repetidos, controle de ruídos e documentação rigorosa são essenciais. Procedimentos sólidos transformam relatos em ciência confiável. As próximas décadas podem trazer instrumentos capazes de captar o inaudível, mapear o insondável e revelar o invisível. Missões, sensores e colaboração internacional abrem portas para novas descobertas. E com cada avanço, esperamos reduzir a sombra do desconhecido. Talvez nunca tenhamos todas as respostas, e talvez o mistério seja parte do que nos move. O importante é continuar investigando com humildade e criatividade, porque a chama da curiosidade é o que faz a humanidade avançar. Quer saber mais? Confira os links na descrição com fontes, estudos e gravações. Inscreva-se, ative o sininho e participe das próximas investigações. Obrigado por assistir. Créditos e agradecimentos às fontes:
instituições e pesquisadores citados. Até a próxima jornada pelo desconhecido. Consulte as fontes na descrição para a bibliografia e arquivos de áudio citados. Fim.